Já sentiu aquela pequena frustração ao tentar abrir um frasco que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez aquele momento em que se levanta de uma cadeira e os seus joelhos protestam um bocadinho mais do que o costume? É uma sensação estranha, não é? Quase como se o nosso próprio corpo estivesse a conspirar contra nós, roubando-nos um pouco de força a cada ano que passa. Esta perda de força, esta fraqueza que se vai instalando sorrateiramente, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos-nos mais cansados, menos capazes, e começamos a evitar atividades que antes nos davam prazer, com medo de não termos força suficiente. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte dessa força pode ser recuperada? E se o segredo estivesse escondido num dos pratos mais comuns e amados da nossa cozinha, o arroz? Sim, leu bem. Uma simples adição ao seu arroz diário pode ser o primeiro passo para travar e até reverter essa perda muscular. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que adicionar ao arroz para o transformar numa fonte de poder. E vamos explorar outros hábitos simples e práticos para reconstruir a sua força, melhorar a sua energia e devolver-lhe a confiança para viver a vida plenamente. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo tão simples que se vai perguntar como não pensou nisso antes. Vamos começar por algo que provavelmente tem na sua mesa quase todos os dias. O nosso querido arroz. Sabe bem, conforta a alma e acompanha quase tudo. É uma fonte fantástica de energia, dá-nos o combustível para as tarefas do dia a dia. Mas quando se trata de construir ou manter os nossos músculos, o arroz sozinho é como tentar construir uma parede apenas com cimento, mas sem tijolos. Falta-lhe a matéria-prima essencial. Os nossos músculos são feitos de proteína, e a proteína é composta por pequenos blocos de construção, chamados aminoácidos. Pense neles como as letras do alfabeto. Para formar uma palavra completa e com sentido, precisamos de várias letras diferentes. O arroz tem algumas dessas letras, mas não todas as que são essenciais para construir um músculo forte e saudável. E é aqui que entra o nosso pequeno segredo, uma mudança tão simples e tão poderosa. O que precisa de adicionar ao seu arroz são leguminosas. Sim, é tão simples quanto isso. Estou a falar de lentilhas, de grão de bico, de feijão. Ao juntar um punhado de leguminosas ao seu arroz, está a fazer algo quase mágico a nível nutricional. Está a criar o que os especialistas chamam de proteína completa. As leguminosas têm os aminoácidos, as letras, que faltam ao arroz, e o arroz tem as que faltam às leguminosas. Juntos, eles formam o alfabeto completo. Juntos, eles dão ao seu corpo todos os tijolos de que precisa, para não só parar a demolição dos seus músculos, mas também para começar a reconstruir a parede, tijolo a tijolo. Lembro-me perfeitamente da minha avó. Ela não tinha estudos de nutrição, mas tinha a sabedoria de gerações. Nunca fazia arroz branco simples. Havia sempre umas lentilhas cozinhadas no meio, ou uns grãos de feijão frade salpicados, ou então servia com um rico grão de bico guisado. Ela dizia que era para dar sustento, e ela tinha toda a razão. Aquele sustento era a proteína completa que lhe dava força para cuidar da horta e da casa, do nascer ao pôr do sol. Então, como podemos fazer isto de forma prática? É incrivelmente fácil. Se usar lentilhas, especialmente as vermelhas ou cor de laranja, nem precisa de as demolhar. Basta lavá-las e adicioná-las ao tacho juntamente com o arroz e a água e cozinham ao mesmo tempo. Fica um arroz malandrinho, cremoso e delicioso. Se preferir grão de bico ou feijão, pode usar os de lata, que já vêm cozidos. Basta escorrê-los, passá-los por água e misturá-los no arroz já pronto. Ou, se tiver mais tempo, coza uma panela grande de grão ou feijão no fim de semana e congele em pequenas porções. Assim, durante a semana, é só tirar uma porção do congelador e juntar ao seu arroz. Mas os benefícios não se ficam por aqui. Esta combinação faz muito mais do que apenas construir músculo. As leguminosas são riquíssimas em fibra. E a fibra é a melhor amiga do nosso sistema digestivo, especialmente à medida que envelhecemos e tudo tende a ficar um pouco mais lento.
A fibra ajuda a manter tudo a funcionar regularmente, previne a obstipação e alimenta as boas bactérias no nosso intestino, que são cruciais para a nossa saúde geral e imunidade. Além disso, esta combinação de arroz com leguminosas ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. O arroz branco sozinho pode causar um pico de açúcar, que depois leva a uma quebra de energia e aquela vontade de petiscar doces a meio da tarde. A fibra e a proteína das leguminosas abrandam a absorção do açúcar, o que lhe dá uma libertação de energia muito mais estável e duradoura. Vai sentir-se saciado por mais tempo, com mais energia e menos altos e baixos de humor. Pense nisto. Uma única mudança, num único prato, e está para fortalecer os seus músculos, a melhorar a sua digestão e a estabilizar a sua energia. Não é incrível? Comece devagar. Talvez 2 ou 3 vezes por semana. Troque o seu arroz simples por este arroz fortalecido. Preste atenção a como se sente. Talvez note que tem um pouco mais de vigor para a sua caminhada matinal, ou que já não precisa daquele café extra a meio da tarde. São estas pequenas vitórias que, somadas, criam uma enorme diferença na nossa qualidade de vida. Agora que já transformamos o nosso prato de arroz numa pequena central de força, vamos olhar para outras áreas do nosso dia que podemos otimizar com o mesmo princípio de simplicidade e eficácia. E o melhor sítio para começar é logo no início do dia, ao pequeno almoço. Para muitos de nós, o pequeno almoço é uma rotina rápida, um café com leite e uma torrada com manteiga ou compota. É rápido, é fácil, é reconfortante. Mas, em termos de nutrição para os nossos músculos, é quase como enviar um trabalhador para uma obra apenas com um copo de água. Não lhe estamos a dar as ferramentas necessárias para o trabalho. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo está num estado de jejum e reparação. É nesse período que os músculos tentam recuperar do desgaste do dia anterior. Ao acordar, eles estão famintos por nutrientes, especialmente por proteína, para completar essa reparação e preparar-se para o novo dia. Um pequeno almoço rico em hidratos de carbono simples, como o pão branco e o açúcar, não lhes dá o que eles precisam. Por isso, o segundo hábito que podemos adotar é o de incluir uma boa fonte de proteína na nossa primeira refeição. E não precisa de ser nada complicado. 2 das melhores e mais simples opções são os ovos e o iogurte grego. Pense em 2 ovos mexidos. Levam apenas 3 minutos a fazer. Pode juntar-lhes umas ervas aromáticas, um pouco de queijo, o que gostar. Ou então, um ovo cozido. Pode cozer vários de uma vez e guardá-los no frigorífico para 2 ou 3 dias. São um pequeno almoço instantâneo e cheio de proteína de alta qualidade. Se não é fã de ovos pela manhã, experimente uma taça de iogurte grego natural. O iogurte grego tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas para uma gordura saudável e uma textura crocante. E talvez umas frutas para adoçar. Esta simples mudança de uma torrada para ovos ou iogurte grego vai fazer uma diferença notável na sua energia ao longo do dia. Vai sentir-se mais satisfeito, com menos fome a meio da manhã, e estará a fornecer aos seus músculos exatamente o que eles pedem para se manterem fortes. O próximo passo é o movimento. Eu sei que a palavra exercício pode assustar. Imaginamos ginásios barulhentos, máquinas complicadas e jovens a levantar pesos enormes. Mas não é nada disso que estou a falar. O movimento mais importante para nós é o movimento funcional, aquele que nos ajuda nas tarefas do dia a dia. E o melhor ginásio que temos é a nossa própria casa. O exercício mais poderoso que pode fazer, e que provavelmente já faz todos os dias sem se aperceber, é levantar-se e sentar-se numa cadeira. Sim, é isso mesmo. Experimente isto. Coloque-se em frente a uma cadeira firme, com os pés à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de se apoiar. Agora sente-se lentamente, de forma controlada, e depois levante-se novamente, usando apenas a força das suas pernas e do seu tronco. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Se for difícil, comece com 5. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, os glúteos e o core, que são essenciais para o nosso equilíbrio,
para caminhar com segurança e para nos levantarmos do sofá, da cama ou da sanita sem dificuldade. Faça-o 1 ou 2 vezes por dia, enquanto espera que a água para o chá ferva, por exemplo. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de 1 braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Incline o corpo para a frente, dobrando os cotovelos até o seu nariz quase tocar na parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os braços, os ombros e o peito, ajudando-o a ter força para empurrar portas, carregar os sacos das compras ou levantar um neto ao colo. A chave não é a intensidade, é a consistência. Fazer um pouco todos os dias é infinitamente mais benéfico do que esgotar-se uma vez por semana. Estes pequenos movimentos enviam um sinal ao seu corpo. Eu ainda preciso destes músculos. Por favor, não te desfaças deles. E o corpo, que é uma máquina extraordinariamente inteligente, responde a esse sinal, mantendo e até reconstruindo a massa muscular. Finalmente chegamos ao nosso último ponto, que é tão fundamental que muitas vezes nos esquecemos dele. É algo que está sempre ao nosso alcance, mas que frequentemente negligenciamos. Estou a falar da água. Beber água suficiente? Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas a hidratação é absolutamente crucial para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja apenas um pouco, os nossos músculos não conseguem funcionar no seu melhor. Ficam mais fracos, mais cansados e muito mais suscetíveis a cãibras dolorosas. Pense num carro. Pode ter o melhor motor do mundo e o depósito cheio de gasolina de alta qualidade, mas se não tiver óleo ou líquido de refrigeração, o motor vai sobreaquecer e avariar. A água é o óleo e o líquido de refrigeração dos nossos músculos. Ela transporta os nutrientes para as células musculares e remove os resíduos que se acumulam durante o esforço. Sem água suficiente, todo este processo fica comprometido. Muitas vezes, quando nos sentimos cansados a meio do dia, o nosso primeiro instinto é ir buscar um café ou algo doce para nos dar um impulso de energia. Mas, na maioria das vezes, o que o nosso corpo está realmente a pedir é água. A fadiga é um dos primeiros sinais de desidratação. Então, como podemos garantir que bebemos o suficiente? Não espere até sentir sede. A sensação de sede já é um sinal de que o seu corpo está a entrar em desidratação. Em vez disso, crie o hábito. Comece o dia com um grande copo de água, mesmo antes do café. Ajuda a reidratar o corpo depois da noite e a pôr o sistema a funcionar. Durante o dia, tenha sempre uma garrafa ou um copo de água à vista, na mesa da sala ou na bancada da cozinha. Vê-lo vai servir como um lembrete constante para ir bebendo uns golos. Se acha a água sem graça, adicione-lhe umas rodelas de limão, de laranja, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Fica mais saboroso e refrescante. Então, como vimos, não é preciso fazer uma revolução completa na sua vida para recuperar a força e a vitalidade. Não precisa de dietas restritivas nem de programas de exercício esgotantes. Trata-se de pequenas mudanças inteligentes e consistentes. Trata-se de enriquecer o seu arroz com o poder das leguminosas. Trata-se de começar o seu dia com a proteína de que os seus músculos necessitam. Trata-se de usar os móveis da sua própria casa como ferramentas para se manter ativo. E trata-se de dar ao seu corpo o elemento mais básico e essencial de todos: a água. Eu sei que, ao ouvir tudo isto, pode parecer muita coisa para mudar de uma só vez. E o meu conselho é: não tente. Escolha apenas uma coisa, aquela que lhe pareceu mais fácil ou mais apelativa. Talvez esta semana o seu único objetivo seja adicionar lentilhas ou grão de bico ao seu arroz, 3 vezes. Só isso. Veja como se sente. Na semana seguinte, talvez possa tentar adicionar os ovos ao seu pequeno almoço. Pequenos passos. É assim que se constroem hábitos duradouros. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e um pouco de tempo. Seja paciente e gentil consigo mesmo.
Haverá dias em que a rotina falha, em que não lhe apetece fazer nada. E está tudo bem. O importante não é ser perfeito todos os dias. O importante é a direção geral em que está a caminhar. Cada refeição nutritiva, cada pequeno movimento, cada copo de água é um passo na direção certa. É um investimento na sua independência, na sua saúde e na sua felicidade. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil para começar? Ou talvez o senhor ou a senhora já tenha um segredo seu para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode inspirar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Se achou este vídeo útil e encorajador, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso a que esta mensagem possa chegar a mais pessoas que talvez precisem de a ouvir. E claro, se quiser receber mais dicas como estas para vivermos esta fase maravilhosa da vida com mais saúde e alegria, subscreva o canal. Lembre-se sempre disto. Nunca é tarde demais para se sentir mais forte. O poder de mudar está nas suas mãos, no seu prato e nos seus hábitos diários. Cuide bem de si, porque você merece. Viva a sua vida ao máximo, hoje e sempre.